Todos temos os nossos símbolos prediletos. Símbolos fazem parte da nossa vida e podem expressar, através de pequenas coisas, o nosso modo de viver, costumes e cultura. Os símbolos testemunham coisas ausentes, provocando em nós saudades que geram sentimentos diversos e profunda emoção. Símbolos falam sem palavras. Falam quando os observamos de perto ou de longe e cuidadosamente a respeito deles meditamos. Ao longo da história da igreja, irmãos e irmãs, símbolos foram criados como forma de preservação e expansão do Evangelho. Entre tantos, temos a cruz. Era reservada aos escravos e aos que eram considerados bandidos e criminosos da pior espécie. Não era bem vista, pois era utilizada como pena capital a todos os que, segundo as leis do seu tempo, não viviam honestamente em sociedade. Esta pena capital teve seu ápice no ministério de Jesus e assim tornou-se o símbolo máximo da cristandade. O apóstolo Paulo, convicto da necessidade de pregar o Cristo da cruz, declarou à comunidade de Corinto, como lemos, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Assim sendo, e à luz desse texto, consideremos 4 fundamentos bíblicos que contribuem para a compreensão do grande significado da cruz de Cristo, da morte de Jesus na cruz para cada um de nós. Acima de nós temos uma bela cruz. Pensemos neste momento olhando também para a cruz. Enviando Cristo ao mundo, o primeiro fundamento é o fundamento da redenção. Cristo foi enviado ao mundo como redentor da humanidade. E Deus colocou em prática o seu projeto de reconciliação da humanidade através da vinda de Jesus. Deus mesmo assumiu a missão de nos resgatar, pois somente alguém sem a mancha do pecado poderia realizar perfeitamente o projeto divino da reconciliação. Para tanto, era necessária a presença física de Deus entre nós. Seria impossível qualquer ato de redenção sem o habitar de Deus entre os pecadores. Ele se fez pecado por nós. E no tempo de Deus, Cristo se levanta como grande Redentor, reivindicando-nos para si mesmo. Portanto, pensar no símbolo da cruz como ato de redenção da humanidade é perceber o quanto Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Redenção. O segundo fundamento que temos, quando olhamos para a cruz, é de justificação. Após o ato da redenção, os evangelhos nos ensinam sobre a grande paixão de Deus pela humanidade, proporcionando o privilégio da justificação. Em Romanos, Paulo deixa claro que todo o processo de justificação acontece mediante a fé que produz a paz de Cristo. Justificação nada mais é do que a justiça de Deus sendo inserida em nós. Nosso comportamento não é mais regido pelas leis humanas, mas pela graça de Deus que nos trouxe de volta à vida.
Justificados em Cristo, somos chamados à proclamação do Evangelho que anuncia a cruz vazia como símbolo da vitória de Deus sobre a morte. Portanto, anunciar a mensagem da cruz é anunciar que somos justificados para que tomemos a nossa cruz e sigamos aquele que derrotou a própria morte. Redenção, justificação, chegamos ao terceiro fundamento, que podemos chamar aqui de discipulado. Jesus, enquanto caminhava em direção a Jerusalém, em diversos momentos o Mestre desafiou seus seguidores a uma tomada de posição. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Convictos da nossa responsabilidade em carregar a cruz, concluímos que quando não o fazemos, envergonhamos a Cristo e enfatizamos que outros símbolos estão assumindo o lugar da cruz de Cristo em nosso modo de viver. Portanto, pregar a mensagem da cruz é uma rica oportunidade para anunciarmos ao mundo quanto somos discípulos comprometidos com o Deus que por ela passou e por nós se sacrificou. Discipulado que nos leva ao quarto fundamento deste momento de salvação promovido por Deus, que é o momento da comunhão. O clímax da mensagem da cruz acontece ao redor da mesa, pois no dia seguinte a cruz o aguardava. Foi na cruz que Deus reconciliou consigo o mundo, convidando-nos à eterna mesa da comunhão. Na mesa, declaramos perante Deus e o próximo qual o nosso compromisso com a mensagem da cruz que por Ele nos foi oferecida. Na mesa, observamos os símbolos deixados por Jesus, pão e vinho. E esses símbolos deixados pelo próprio Cristo nos permite que conversem conosco silenciosamente. Os símbolos falam por si mesmos. Na mesa, anunciamos que Cristo morreu por nós. Renovamos a esperança no reino que virá, fortalecidos na força do Evangelho que salva através do Deus que foi humilhado e que teve a coragem de levar sobre si todas as nossas enfermidades. Irmãos e irmãs, que sejamos portadores da mensagem da cruz entre aqueles que ainda não conseguiram entender que a mesma está vazia. Com isso, proclamamos o Evangelho do Reino que produz comunhão entre os santos, em virtude da vitória de Cristo sobre a morte, e sinalizaremos ao mundo que na cruz temos o sim de Deus a toda a humanidade. Tudo feito por Ele, por amor a mim e a você. Amém. O texto que nós acabamos de ler na palavra do Senhor nos diz que passou o sábado. Passou o sábado e muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, nas primeiras horas do amanhecer daquele domingo, três mulheres se dirigiram até onde o corpo de Jesus fora sepultado. Eram elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. O sábado foi um dia muito difícil para elas, em consequência da sexta-feira, que tinha sido pior ainda, pois foi o dia em que Jesus fora condenado, crucificado e morto. Este foi, sem dúvida, um dos momentos
mais tristes, mais complicados na vida daquelas mulheres. Elas viram alguém que tanto amavam ser injustamente condenado, sofrer sem merecer e morrer da pior forma que existia naquela época, na cruz. O coração daquelas mulheres estava tomado de tristeza pela decepção e também pelo gosto amargo da dor e do que é sofrer. Não muito diferente estavam os discípulos de Jesus. Na verdade, todos que conheceram a Jesus e creram nele como o Filho de Deus, todos os que viram o que ele fez, escutaram o que ele ensinou e viram como foi a sua vida, todos que depositaram nele a esperança de dias melhores, estavam profundamente tristes, em choque, sem entender ao certo o que estava acontecendo e sem saber o que fazer naquele momento. Apesar da difícil situação vivida, as mulheres tomaram uma atitude corajosa. Elas compraram aromas e foram embalsamar o corpo de Jesus. E no caminho, enquanto se dirigiam até onde o corpo de Jesus fora sepultado, surge uma preocupação. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A pedra era muito grande, pesada, impossível 3 mulheres removê-la. Elas poderiam ter desistido daquela caminhada, ter retornado para a sua própria casa, ou então terem voltado para pedir ajuda aos discípulos, mas não, elas continuaram adiante, continuaram em frente, mesmo com a dúvida no coração e mesmo o coração tomado pela tristeza, continuaram em frente com o firme propósito de cumprir com a missão que estava designada a elas naquele momento. E então chegaram no túmulo. E ao chegarem, a situação que já não estava fácil poderia ficar pior. Diz o texto que elas viram que a pedra já havia sido removida. Quem chegou primeiro? Quem foi embalsamar o corpo de Jesus antes delas? Quem tirou a pedra? Será que roubaram o corpo de Jesus? Temos então uma atitude de coragem daquelas mulheres. Elas entraram no túmulo e foram surpreendidas com a presença de um jovem vestido de branco que disse a elas: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé escutaram o que aquele jovem disse, mas não entenderam nada, não processaram, não fez nenhum efeito aquelas palavras ditas a elas. Pelo contrário, elas fugiram dali, possuídas de medo, de assombro, e não disseram nada a ninguém, diz o texto da palavra do Senhor. Contudo, o que aquelas mulheres escutaram daquele jovem, momentos depois, seria confirmado. E se trata do acontecimento mais importante da história da humanidade. Não vos atemorizeis, buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, irmãos e irmãs, é o acontecimento mais importante da história humana, por 2 motivos. Primeiro, porque significa a vitória definitiva
sobre a morte. A ressurreição de Jesus não foi como as demais ressurreições que ele mesmo havia realizado no seu ministério, em que as pessoas retornavam a esta vida e momentos depois, dias depois, anos depois, passariam pela morte novamente. A ressurreição de Jesus foi diferente. A ressurreição de Jesus foi única, foi exclusiva, foi excelsa. A ressurreição de Jesus foi a vitória definitiva sobre a morte. Em Jesus, a morte não mais ameaça, a morte não mais causa medo, ela não é mais o destino final para quem crê em Jesus. A morte não é capaz de roubar a vida, ou então de anular a vida que é dom de Deus, que é presente de Deus a todos nós. Em Jesus, a vida vence. Em Jesus, a vida prevalece. A vida é duradoura. A vida é abundante. O que é a morte, então? Em Jesus, a morte se torna uma passagem. A passagem da vida terrena para a vida eterna. A passagem da vida sem Deus para a vida com Deus. A passagem da inimizade para a amizade e comunhão direta com Deus. A passagem da tristeza, como estavam aquelas mulheres e os discípulos de Jesus, e momentos depois, com a ressurreição de Jesus, a passagem da tristeza para a alegria. A passagem da falta de esperança para a esperança, a passagem de uma fé supersticiosa, fraca, superficial, para uma fé firme, sólida e consistente, fé que dá segurança. Tudo isto e muito mais, aquelas 3 mulheres puderam ter e experimentar, da mesma forma os discípulos e todos os que creem em Jesus ressurreto. Páscoa significa isto, passagem. É a passagem de um estado para outro, bem melhor. É a passagem da morte para a vida. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é o acontecimento mais importante da história, porque significa também a vitória sobre o pecado. Pecado é vida sem Deus. É vida distante e em rebelião a Deus. Pecado é tudo aquilo que fazemos ou vemos acontecer que nos mostra que algo está errado conosco, que algo está errado com o mundo. O pecado gera dor, tristeza, adoecimento da alma, vazio interior e medo. O pecado rouba a nossa humanidade. Em relação ao outro, o pecado gera injustiça, maldade, ingratidão, apatia e egoísmo. O pecado é responsável por gerar em nós a culpa. Mas, a partir da morte e ressurreição de Jesus, Páscoa significa a vitória sobre o pecado. Jesus venceu a morte e o pecado. Em Jesus, o pecado não tem mais poder de nos condenar, de nos aprisionar, de nos causar males. Em Jesus, o pecado não tem mais o poder de nos condenar. Todo pecado reconhecido e confessado é pecado perdoado. O pecado não mais nos aprisiona, nem determina a nossa vida. Como você está celebrando a Páscoa neste ano? Se a sua Páscoa está sendo celebrada com um simples ovo de chocolate, a sua Páscoa é pobre, vazia, sem sentido, por mais saboroso, caro e grande que o ovo de chocolate possa ser. Celebre a Páscoa com alegria. Páscoa é a manifestação do poder de Deus, poder este de ressuscitar o Filho Jesus Cristo. Este poder pode ser manifestado na sua vida também. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos pode ser presente na sua vida e no seu coração. Este é o agir de Deus. Este é o movimento de Deus em nós. É isto que Deus faz pela sua infinita graça e amor por nós em Cristo Jesus. Isto
é Páscoa. É a passagem da velha vida para a nova vida em Cristo Jesus. E que Deus assim nos abençoe. É interessante, amados irmãos, quando nós analisamos os diversos textos bíblicos que relatam as aparições de Jesus na Bíblia. Uma vez ressuscitado, como lemos e cantamos já nesta manhã, Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu aos seus discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, a Tomé, a uma série de irmãos de uma vez, como o relato que o apóstolo Paulo faz aos Coríntios, apareceu a Tiago, seu irmão. São diversas as passagens da palavra de Deus que nos trazem as aparições e os relatos das aparições de Jesus. E nesse texto do Evangelho de Marcos, nós vemos, de certo modo, um breve resumo sobre as aparições de Jesus que condensam, esse sentimento da humanidade naquele momento. Depois de muito medo, havia um certo espanto, um espanto. E também uma expectativa. Mas por quê? O túmulo estava vazio. E nós sabemos pela palavra de Deus, meus irmãos, que a missão de Jesus Cristo e a história ainda estava sendo escrita, ainda estava em curso. Jesus, tendo vencido a morte, havia ainda de aparecer e espalhar a sua mensagem de salvação diretamente ao seu povo. E é o que ele faz, primeiramente, com Maria Madalena. Alguns até chamam Maria Madalena como a primeira evangelista, por ser a primeira testemunha, de fato, da aparição de Cristo ressuscitado, ou até mesmo a apóstola dos apóstolos, por conta dessa realidade, deste fato. E é muito importante, meus irmãos, essa menção acerca do primeiro testemunho das aparições de Jesus, porque o testemunho das mulheres não era digno de crédito naquela época e naquele contexto cultural. Era sempre colocado à margem, era sempre marginalizado. E Jesus, o nosso Salvador, novamente, rompendo com as convenções humanas para nos mostrar a vida verdadeira que temos nele, o que Jesus faz? Aparece a uma mulher. Esses contextos históricos e culturais são mais do que evidências de que de fato Jesus apareceu a Maria Madalena primeiro, porque muitos comentaristas falam sobre isso e eu vejo até um certo consenso. Nenhum autor dos textos bíblicos provavelmente arriscaria a sua credibilidade ao narrar esse testemunho se ele não fosse de fato verdadeiro. E isto, meus irmãos, é palavra de Deus para nós nesta manhã. Ela viu Jesus e o reconheceu como Senhor, tendo ido falar então da aparição aos outros. Mas, como lemos, eles não acreditaram. E pensem comigo. Depois de tudo o que havia acontecido, se coloque um pouco no lugar dos discípulos, todos seres humanos. Nós temos, de fato, a tendência humana, muitas vezes pensando demais, usando a razão demais, a não acreditar no impossível em um primeiro momento. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, como já mencionado na palavra pelo reverendo Silas. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Jesus então prossegue em suas aparições para demonstrar a todos que o poder de Deus é maior do que a condenação no sinédrio, que o poder de Deus é maior do que as convenções humanas, que o poder de Deus é maior do que as nossas incredulidades. A nossa fé na ressurreição de Cristo, meus irmãos, se apoia no testemunho das testemunhas. E nós somos convidados a nos juntar a elas por meio da fé e por meio da graça. Thomas Halick tem um livro chamado Toque as Feridas,
em que ele trata um pouco da história de Tomé, e ele afirma, preste atenção nessa citação: jamais se tratou de sermos testemunhas oculares, mas de sermos aqueles que estão dispostos a testificar com sua vida que Jesus não pertence apenas ao passado, mas que nós podemos remeter a Ele como nosso futuro e mostrar a todo momento no presente que Ele está presente e vivo neste mundo também para nós, em nós e por meio de nós. Essa é a mensagem central das aparições de Jesus na palavra de Deus. Ele está presente, Ele está vivo para nós, em nós e por meio de nós. Mas, além desse testemunho da vitória sobre a morte e essa mensagem de salvação que tanto nos alegra nessa manhã de Páscoa, há uma convocação feita a Jesus e que deve, de fato, igreja, nos despertar diariamente e nos despertar especialmente nessa bela manhã de Páscoa. Pois Jesus não apareceu a Maria Madalena, aos seus discípulos e tantos outros para matar as saudades. Disse Jesus, depois de acreditarem ser Ele, o nosso Senhor vivo e vitorioso sobre a morte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus apareceu para mostrar que Ele venceu, que Ele vive e que por meio da vida que só temos nele, nós temos de fato uma missão, uma incumbência: anunciar esta palavra da vida, anunciar a palavra da vitória, anunciar o Evangelho. E diz a Bíblia que estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem, e nós cremos em Jesus. É então oportuno pensarmos, meus irmãos, como nós estamos agindo como testemunhas e filhos de Deus no anúncio dessa palavra da vida. Como nós estamos vivendo e defendendo que Jesus vive. Quais das nossas ações evidenciam que nós acreditamos que em Cristo de fato há milagre? Quais das nossas ações evidenciam que nós acreditamos que em Cristo há esperança? Quais das nossas ações evidenciam que nós acreditamos que em Cristo nós temos uma missão? Hoje é um domingo de festa, é um domingo de celebração no nosso calendário litúrgico, que é a Páscoa, a vitória, a ressurreição. Isso tem um valor inestimável, afinal, sem Páscoa não tem cristianismo, sem Jesus não tem salvação. O convite, então, da palavra de Deus para nós nessa manhã é para, ao vermos as aparições de Jesus, vivermos essa mensagem. Nós vivemos essa mensagem quando nós cumprimos então esse chamado, esse mandamento, essa ordem, quando nós pregamos este Evangelho a toda criatura. E é preciso pregar essa mensagem de salvação com vida, com testemunho, por meio das nossas ações. E essa missão transcende o púlpito, essa missão transcende as portas da igreja, pois essa missão é diária para a nossa vida. Os relatos das aparições de Jesus, então, nos convidam a dar crédito à palavra de Deus, dar crédito à ressurreição, mas mais do que acreditar, os relatos das aparições de Jesus nos convidam de fato a atender esse chamado de Cristo. É como cantamos há pouco: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. E porque Ele vive, que nós podemos anunciar que Cristo é a vida. Que essa celebração da Páscoa nos inspire de fato a espalharmos essa mensagem de vida e esperança. Uma vez confiantes no Senhor, tendo recebido o perdão que Cristo nos deu pelo sofrimento que nós nunca seremos capazes de alcançar ou imaginar na cruz, nós não precisamos ser como Tomé, que precisou ver o sinal dos cravos nas mãos de Jesus para acreditar que ele de fato estava vivo. Jesus disse a Tomé: não sejais incrédulos, mas crente. Quando Jesus aparece aos seus, aparece a todos e dá essa ordem de evangelização, ele diz: sejais
crentes, tenhamos fé, tenhamos esperança para dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, exercitemos também a nossa fé e, além da nossa fé, a nossa voz para dizer que Cristo vive. Aleluia! Cristo vive. Amém.